Bem-vindo ao canal Aprende Aí, Duna, a história oculta e o caminho dourado. Olha só, o universo monumental que o Frank Herbert construiu não é só sobre planetas desérticos ou vermes gigantes de areia, viu? É, na verdade, uma narrativa super complexa, totalmente fascinante, sobre uma evolução humana que foi forçada pelas circunstâncias mais extremas que vocês possam imaginar. E para começar nossa análise, a gente tem que fazer aquela pergunta que não quer calar. Tipo, no universo de ficção científica ultrafuturista, por que não tem nenhum computador, nenhuma inteligência artificial, robô ou até uma simples calculadora? É um detalhe impressionante que literalmente muda as regras do jogo e joga a gente de cabeça na história mais antiga de Arrakis e de toda aquela civilização. A resposta, pessoal, torna um mandamento absoluto, que diz o seguinte: não farás nenhuma máquina que se assemelhe à mente humana. Essa é simplesmente a base estrita de todas as religiões e leis que sobraram por lá. Sabe, o Frank Herbert escreveu isso lá nos anos 60 e rejeitou de propósito aquele tecno-otimismo típico da ficção científica da época, focado em sociedades perfeitas cheias de máquinas. Em vez daquelas inteligências amigáveis resolvendo tudo, ele focou no potencial bruto da mente humana, na política e na ecologia. A tecnologia mais avançada virou o maior tabu de todos. E como é que a sociedade chegou nesse ponto crítico? Bom, através de uma linha do tempo bem sombria. Milênios atrás, no Antigo Império, a humanidade meio que perdeu a direção. Eles pararam de pensar por si mesmos e se entregaram totalmente à inteligência artificial. Isso abriu as portas para a Era dos Titãs, um grupo radical de humanos que transplantou os próprios cérebros para corpos mecânicos. Eles governaram por um século até perderem o controle para o supercomputador Omnius, ou seja, a humanidade buscou conforto e acabou escravizada pelas próprias criações. O que nos leva ao evento cataclísmico que mudou a face da galáxia de uma vez por todas, o Jihad Butleriano. Foi uma guerra santa, sangrenta, que durou exatos 93 anos. E o estopim trágico de toda essa rebelião colossal, um robô chamado Erasmus, que na tentativa de entender as emoções, acabou assassinando o filho da líder Serena Butler. A dor coletiva virou um ódio absurdo, unindo as pessoas numa cruzada implacável para aniquilar todas as máquinas pensantes. Então, o ponto crucial passa a ser como é que uma civilização interestelar avança sem um único computador. A saída da humanidade foi se estilhaçar em facções ultra especializadas. A gente tem os Mentas, que viraram verdadeiros computadores humanos focados em lógica e probabilidade, as Irmãs da Bene Gesserit, que dominaram a política e a manipulação genética, e a Guilda Espacial, assumindo o controle das viagens espaciais. E para ultrapassar os limites normais do corpo humano, todos esses grupos passaram a depender fortemente de substâncias psicoativas. Pessoal, só uma pausa rapidinha aqui. Se vocês estão curtindo essa análise, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like. Isso ajuda a gente demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Valeu! Mas, voltando à nossa narrativa, no meio dessas areias sombrias, a gente precisa entender o elemento que torna tudo isso possível. No centro de absolutamente toda essa engrenagem, a gente tem a substância mais valiosa do cosmos, a especiaria melange. Ela é a commodity definitiva. Pensa nela como uma mistura absurda de cafeína extrema, petróleo bruto e um GPS cósmico vital. E o grande detalhe? Ela é produzida exclusivamente naquele inóspito planeta desértico, gerada a partir do ciclo de vida daqueles gigantescos e aterrorizantes vermes de areia. Sem a especiaria, essas facções todas simplesmente não conseguem funcionar. E a Guilda Espacial é, sem dúvida, o exemplo mais visceral de até onde vai essa dependência. Saca só o passo a passo da loucura. Primeiro, os navegadores passam por uma rigorosa seleção genética. Depois, eles são isolados para sempre em tanques de microgravidade. Lá, eles ficam expostos 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao gás da especiaria. O resultado final é uma mutação física completa. Eles deixam de parecer humanos e viram criaturas imensas, quase como peixes. É um sacrifício total do próprio corpo em troca do poder da presciência. É vital a gente entender exatamente por que esse sacrifício macabro é necessário. Imagina que os motores Holtzmann daquelas naves gigantescas têm a força para dobrar o espaço e conectar dois pontos. Mas o motor é força bruta, ele é totalmente cego. Pular no espaço sem bater numa estrela ou num buraco negro é literalmente roleta russa. Então, os navegadores mutados são os guias cósmicos. Com a mente saturada de especiaria, eles conseguem ver o futuro imediato e sentir o caminho seguro para evitar uma colisão mortal. Isso tudo prepara o palco perfeitamente para o próximo grande tema que a obra aborda. Quando a gente pensa num herói de ficção científica, logo vem na cabeça aquela história otimista, o herói purinho destinado a salvar o universo. Mas a intenção do Herbert foi justamente chutar o balde e subverter essa expectativa.
A trajetória do Poetry não é sobre a vitória do bem contra o mal. É um estudo super complexo sobre como lendas se tornam armadilhas e como um líder carismático pode facilmente escorregar para uma tirania trágica pelas pressões do poder absoluto. E nos livros seguintes, essa subversão atinge um clímax bem sombrio. Aquela visão de futuro, que antes parecia um dom libertador, se torna uma prisão aterrorizante. O Império percebe que a máquina religiosa e política criada para vencer a guerra saiu de controle. Para evitar futuros ainda piores que a presciência consegue enxergar, o Paul toma decisões terríveis, culminando numa incontrolável guerra santa pelo universo. A gente está falando de 60 bilhões de vidas perdidas. Uma tragédia colossal forjada pelas mãos de um salvador relutante. Mas a genialidade implacável desse universo vai muito além e mergulha de vez no bizarro. O fardo impossível de governar essas visões futuras cai no colo do próximo herdeiro, o Leto II. E ele aceita o sacrifício supremo que as gerações passadas rejeitaram. Para garantir que a humanidade sobreviva a longo prazo, ele simplesmente funde a própria biologia com a ecologia desértica, começando uma transformação irreversível num deus verme imortal e monstruoso. O cara abre mão de absolutamente qualquer traço de humanidade. E a lógica brutal por trás dessa transformação insana constrói o conceito do caminho dourado. Basicamente, é implantada um império de repressão que dura milhares de anos. A ideia central: controlar e oprimir sistematicamente a civilização, criando uma calmaria tão sufocante que o instinto e o desejo incontrolável por liberdade são forjados no próprio DNA humano. Quando essa tirania finalmente acaba, a explosão de contenção gera uma migração em massa super caótica, espalhando as pessoas por infinitos cantos do cosmos. O caos se torna garantia contra a extinção. Para amarrar toda a nossa análise incrível de hoje, fica essa provocação. O que acontece quando a gente segue cegamente um salvador carismático? A mensagem entranhada não é de salvação externa, mas um aviso profundíssimo sobre entregar o poder nas mãos de máquinas, líderes infalíveis ou messias grandiosos. A verdadeira liberdade humana está no questionamento, na constante adaptação e no próprio caos da independência. A sobrevivência requer despertar e fugir da inércia. Não deixa o algoritmo te perder no tempo e espaço. Se inscreve no Aprende Aí.